E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Edgar Lucas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos livros que ele é a base para quem quer começar a investir, que é O Homem, aqui ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já falei desse livro em alguns vídeos que eu já publiquei aqui no canal, um que eu falei da minha carteira também, mas hoje eu decidi fazer esse vídeo falando especificamente desse livro, porque depois que eu li ele, eu queria comentar sobre o que muda, né? Depois de você ler esse livro e quais são as principais lições que ele traz e que esse livro aqui, ele é a base de tudo que nós conhecemos sobre finanças e começar a investir. Foi a partir desse livro que surgiram os estudos falando sobre investir uma parte que você ganha, em diversas outras coisas, né? Então, por isso, eu decidi fazer esse vídeo, porque eu achei ele interessante. Se você ainda não leu esse livro, eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo até o final, porque com certeza daqui você vai tirar alguns insights que pode te motivar a ler esse livro e com certeza vai te ajudar. E se você já leu o livro, comenta aqui qual foi a principal lição que você tirou desse livro depois que você leu ele, beleza? Então vamos lá. Ele é um livro escrito por George Sam Clason, eu não sei falar o nome dele correto aqui, ó, George Sam Clason, sei lá. E ele foi escrito em 1920, mas em 1926 foi quando ele começou a ser publicado. E esse George, o George Sun ali, ele era um empresário que ele escrevia algumas histórias para seguradoras, para banco, com o objetivo de ensinar as pessoas a ter uma noção básica sobre finanças. Ele que deu a origem a esses ensinamentos, e essas histórias que ele escrevia ela era ambientada num contexto babilônico, que é onde ele tirou essa inspiração para construir essas histórias, né? Porque Babilônia na antiguidade é uma cidade próspera, grande em população, em diversas questões políticas, financeiras. Então ele ambientou algumas histórias para passar os seus ensinamentos através dessas histórias. Dentro do livro nós encontramos várias histórias que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Tudo começa com um personagem chamado Bansir, que ele é um produtor de carruagem, de carroças, e ele é muito bom no que ele faz, mas ele tá cansado de trabalhar tanto e nunca ter dinheiro, né? E uma coisa incrível desse livro é que todas as histórias, por mais que sejam ambientadas lá no período babilônico, elas parecem que foram escritas ontem, porque ela se encaixa muito bem na nossa realidade hoje. E não é à toa que ele é a base de tudo que nós conhecemos, né? Então, ele era um produtor de carroças, ele fazia isso, ele estava muito cansado porque ele fazia boas carroças, ele fazia as melhores, e ele vivia sem dinheiro. A bolsa, como eles chamam nas histórias, vivia vazia, não tinha ouro. Até que seu amigo, né, Kobe, que era músico, que estudou com ele na infância, foi conversar com ele e falou assim, mas cara, Bansi, por que você tá aí parado, tamanha hora do dia aqui, o sol ardendo e você aí parado sem fazer nada, por que você não tá trabalhando? E aí ele falou que ele tava cansado e tal, que ele não se conformava com a situação que ele tinha, e Kobe foi lá pedir pra ele um dinheiro emprestado porque ele queria comprar uma nova instrumento pra ele tocar e ganhar mais dinheiro com isso, e ele falou assim, cara, eu não tenho nada pra te emprestar. E os dois ali entram num embate, e fala assim, poxa, por que a gente que é bom no que a gente faz não tem dinheiro suficiente e a gente se esforçou tanto? E aí eles lembraram de um dos caras que é a peça-chave da história, que é o Arcade. Arcade, ele é, né, o homem mais rico da Babilônia. Isso aqui não é nenhum spoiler, porque você já vai descobrir isso na leitura do livro, e é com base nele que desenrola todas as coisas. E eles, poxa, Arcade que ele trabalhou com a gente, ele é nosso amigo, a gente estudou com ele, e hoje ele é tão rico, e ele nem era um dos mais estudiosos, ele nem era um dos caras mais sábios, e hoje ele é tão rico, e a gente, que era até melhor na escola, não é tão rico quanto ele. E aí eles decidem ir até Arcade para buscar algumas instruções, e aí começa o desenrolar da história, aonde vem as lições, porque Arcade teve um mentor, que o nome dele é Algamish, que é o cara que passou todas as lições, né, para Arcade, que chegou até Bansir, e a história ela é envolvente. Quando você começa a ler o livro, como eu falei, parece que foi escrito ontem, porque você consegue encaixar perfeitamente no contexto em que você está vivendo. E ele fala sobre algumas lições básicas, e aí começa a fundamentação daquilo que a gente conhece como base de finanças, que é pagar a si mesmo. Eu até anotei aqui, ó, uma parte das lições. As 7 lições que ele passa é: comece a fazer o seu dinheiro crescer, né? Guarde pelo menos 10%. Isso aqui, a gente já sabe disso hoje,
mas foi nesse livro que foi idealizado esse conceito, né? Controle os seus gastos, nem tudo que você quer comprar é uma necessidade, isso aqui é muito legal, né? A lição que ele fala nessa segunda aqui é que aprender a viver com menos do que você ganha para que sempre sobre dinheiro para você poupar e investir. Essa é a segunda lição. A terceira lição é faça o dinheiro trabalhar por você. Hoje a gente ouve muita gente falar sobre isso, mas não entende muito bem. E aqui ele fala, não basta guardar dinheiro, você precisa investir esse dinheiro para que ele gere novos rendimentos e continue crescendo com o tempo. Aqui ele fala sobre você arrumar um exército de soldados que trabalham ao seu favor. No livro ele fala sobre isso, é muito legal. E aqui a quarta lição é, proteja o seu dinheiro contra perdas. Antes de investir, é importante ter cuidado e buscar conhecimento. No livro, Arcade aconselha a procurar pessoas experientes antes de colocar o dinheiro em qualquer investimento. Essa parte aqui tem uma lição muito, muito, muito legal. Para você que já leu, sabe do que eu estou falando, que é quando Arcade ganha os seus primeiros investimentos. Ele consegue, depois que ele ouviu as lições ali de Algamish, que passou para ele as instruções, ele vai lá, guardou o dinheiro e na primeira oportunidade que ele teve dinheiro, ele perdeu tudo porque colocou em um investimento errado, apostou em cavalo, fez diversas outras coisas e perdeu o seu dinheiro. E aqui ele tirou essa lição que a gente tem que proteger o nosso dinheiro contra a perda. E talvez essa quarta lição aqui é uma das coisas que eu mais quero nesse canal, é ajudar quem está começando a investir a principalmente não perder o que já guardou. Então, eu acho que de tudo que a gente conversa aqui no canal, desde analisar boas ações, analisar bons fundos imobiliários, analisar formas de guardar, de poupar e de investir o seu dinheiro, acho que a lição principal é não perder o que você já conquistou. Então, essa é a quarta lição. E a quinta lição, né, indo aqui para as últimas, é faça da sua casa um investimento. Aqui ele traz a ideia de que ter uma casa própria pode trazer estabilidade financeira e reduzir gastos com aluguel. E no contexto do livro, isso significa construir segurança para o futuro, né? Ele traz aqui que esse contexto, ele fala não necessariamente da casa própria, né, mas sobre como você ter segurança para o futuro. Eu atualmente moro de aluguel, né, e eu sei que aluguel realmente é um investimento, que é um dinheiro que você gasta e que ele não retorna para você. Mas ainda não chegou o momento de eu ir para uma casa própria, né, começar a pagar uma casa própria. Mas eu penso sim em ter a minha própria casa assim que eu conseguir me estabilizar mais, conseguir ter um patrimônio, ter uma renda passiva que me dê um conforto financeiro melhor, né, um rendimento saudável. Aí sim eu penso em comprar uma casa, porque eu acho que a gente tem que ter uma casa. Eu não sou daqueles que mora de aluguel e você tá melhor. Tem vários, né, investidores que falam sobre isso, que ter casa própria é gasto, mas eu desconsidero isso. Eu acredito que ter uma casa é fundamental, mas hoje eu ainda priorizo os meus investimentos para que ele me traga o rendimento que eu preciso para ter uma casa e conseguir pagá-la tranquilamente. Aqui, o sexto investimento é garanta uma renda para o futuro. O livro fala sobre você pensar no longo prazo, garantindo recursos para quando você não puder trabalhar mais. Hoje isso seria equivalente ao investimento de longo prazo e aposentadoria. Foi nessa sexta lição aqui, que eu estava lendo esse livro já tem um tempo que eu li ele, que eu fiz um seguro de vida para minha família. Eu nunca tinha pensado nisso e depois que eu li esse livro eu fiquei pensando, caramba, pode ser que lá na frente eu não precise trabalhar mais porque eu vou continuar investindo, mas e se eu falecer hoje? E se eu morrer hoje? Como é que fica a minha família? Então realmente fiquei um pouco preocupado com isso, porque até então eu não tinha nenhum seguro de vida. E como vocês me acompanham, já sabem quanto que eu tenho em carteira, e isso aqui não é o suficiente para manter uma família por mais de 3 meses, e olha lá. Então eu fiquei pensando, caramba, então eu preciso fazer um seguro de vida. Foi aí que eu fui no meu banco, né, no que eu tenho, e conversando com o gerente, ele me ofereceu uma opção muito boa. Não vou fazer nenhuma recomendação aqui, tá? Não vai entrar aqui um anúncio, clique no link, nada disso. Mas só para que você pense, se você não tem um seguro de vida, talvez possa ser interessante, porque isso, depois que eu fiz esse seguro de vida, que eu tive a segurança de que, poxa, eu tô pagando um valor pequeno aqui, mas se amanhã eu sofrer um acidente e não tiver mais com a minha família, eles não vão ficar em dificuldade. Então isso me deu uma tranquilidade tão grande que talvez até me deu mais segurança para investir com paciência, com calma, fazer as coisas certas e não ter medo de construir meu patrimônio. E se eu faltar ou se eu vier morrer, minha família ficar em dificuldade. Então, eu acho que fica aqui uma dica sobre essa questão do seguro de vida. Claro, procure um que seja de acordo com o que você consiga pagar. Tem vários seguros que não são tão caros. O que eu pago é R$ 35 por mês e vale a pena pela cobertura que ele me dá. Então, eu acho que, como eu falei, não vou deixar nenhuma recomendação aqui. Você procura o que seja melhor para você aí
no seu banco, num seguro de vida que você ache melhor, né? E agora, a 7ª lição que o livro passa é: aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. A última lição fala sobre o desenvolvimento pessoal. Quanto mais você aprende, melhora suas habilidades, se torna mais valioso no mercado, mais dinheiro você consegue ganhar ao longo da vida. Então, essa aqui é uma das lições mais fortes, porque ela diz que quanto mais você aprende, mais você tende a ganhar com o seu conhecimento, né? Aumenta o seu desenvolvimento pessoal. Se você está aqui nesse canal, está aqui nesse vídeo, provavelmente você está em busca disso, de aprender mais, de conhecer mais, não só sobre finança, mas sobre mentalidade. E talvez a gente possa fazer um vídeo falando só sobre esse livro aqui, que é O Segredo da Mente Milionária, mas eu vou deixar para outro vídeo, né, para não misturar muito, mas ele fala sobre mentalidade e também fica uma recomendação para você ler. Além dessas 7 lições de riqueza que o livro trata, né, que são fundamentais para gente que está investindo ou começou a investir, ele tem as 5 regras de ouro, que basicamente repete as 5 primeiras ali, né, que o ouro vem com facilidade para quem guarda pelo menos 10% do que ganha. A segunda, o ouro trabalha com dedicação para quem investe com sabedoria. O ouro permanece com quem investe com cautela. O ouro foge de quem investe em coisas que não entende. E o ouro foge de quem busca ganhos rápidos e irreais. Isso aqui, essas 5 lições de ouro, e tem as 7 lições de riqueza, né? Basicamente todas elas estão ali nas histórias, né? Ela vai sendo destrinchada ali nas histórias, mas eu acho que esse livro aqui, ele é fundamental para quem quer começar a investir, ou para quem já investe, né? Ou para quem tá querendo se educar mesmo, assim, sabe? Ter uma vida melhor, fazer a gestão melhor do seu salário, daquilo que você ganha, para proporcionar uma vida talvez mais tranquila para sua família ou até para você mesmo. Então, eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre ele. Tem várias histórias legais, tem a história dos cavalos que ele apostou, como eu falei, ele perdeu tudo, né? Tem as histórias das tabuinhas de argila que o filho do Arcade pediu para ele uma parte da herança e ele foi viver. Arcade deu uma parte de dinheiro para ele e falou assim: ó, para você receber a minha herança, eu só vou te dar tudo se você for merecedor. Pega essa quantidade de dinheiro e vai, e depois volta num certo determinado de tempo e me traga aí o que você ganhou com esse dinheiro. E aí ele volta sem nada, ele perde tudo durante o caminho, e aí ele começa a refletir sobre as lições do pai. Então, assim, é um livro sensacional. O que mudou na minha cabeça foi que ele me trouxe vários insights simples, fáceis de aplicar, que fazem parte do nosso dia a dia, e com certeza me ajudou muito a dar o primeiro passo nos investimentos. Foi através desse livro aqui que eu realmente comecei a investir. Ele foi o primeiro livro que eu li sobre finanças. Eu acho que ele abriu a minha mente para começar a investir, e eu sem dúvida, recomendo para que você leia também. Se você for olhar, ó, esse daqui que eu peguei é um livro fininho, acho que ele é... Quantas páginas? Nesse livro aqui, ele tá com 157 páginas. 157 páginas com lições aqui que você vai levar pro resto da vida. Então, vale muito a pena você ler esse livro, se dedicar um tempo para aprender essas lições, porque vai mudar completamente a forma como você olha para dinheiro, para as finanças, e com certeza vai te deixar um pouco mais habilidoso na hora de escolher as suas ações, a cuidar do seu dinheiro, a não sair comprando qualquer coisa. Beleza? Então, no vídeo de hoje era isso. É um vídeo talvez que não vou trazer aqui mostrar uma carteira de investimento ou um tipo de ativo. Eu acho que conhecimento é o que vai te trazer mais retorno no longo prazo. Então, leia esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Mas se você quiser esse livro, eu vou deixar um link na descrição ali. Se você quiser comprar, compra, porque vale a pena você ler esse livro, beleza? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!